Irmãos, eu confesso para vocês que essa semana foi algo interessante, porque normalmente a pastora, nossa amada pastora Fúvia, sempre nos dá um prazo maior, nos avisa com um pouco mais de antecedência, mas dessa vez ela nos avisou uma semana antes, no domingo, quando terminou o culto, que eu teria a incumbência, o privilégio, a responsabilidade de estar ministrando nessa manhã. E ela fez uma coisa que ela também não costuma fazer, ela me deu um tema. E, aparentemente, um tema tão simples de se falar sobre o amor de Deus, e ela me pediu, disse, pastor, se for possível, pregue sobre a ovelha perdida. Quando Jesus deixou as 99, foi em busca daquela ovelha perdida, cuja passagem está registrada no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu, desde domingo, quando cheguei em casa, depois do culto, eu fiquei com aquilo no coração. Eu disse, Senhor, o que eu vou pregar sobre a parábola da ovelha perdida? Eu disse, é tão simples entender que Jesus, no seu amor, que representa esse pastor, esse bom pastor, que estava ali, deu por falta de uma ovelha que tinha se desgarrado, e ele largou as 99 e foi em direção daquela que havia perdido. E eu achei que era tão simples de falar, de transmitir essa mensagem. E, de repente, eu comecei a orar em espírito. Eu tenho lá meu local, meu quarto de guerra, onde eu converso com o Senhor. E, irmãos, foi tão impressionante, pastora, que durante 3 dias eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. E essa parábola nunca me pareceu tão profunda, tão extensa, tão grande. E o Senhor me dava mensagens e mais mensagens, que quando chegou na quinta-feira, eu digo, Senhor, misericórdia. É tanta coisa que o Senhor ampliou um universo de coisas, o Senhor me mostrou tantas coisas nessa parábola. Eu estou perdido, eu não sei o que eu vou pregar, para que lado eu vou de tantas coisas, tantas revelações que o Senhor deu. E a palavra de Deus é impressionante, não é? Como ela se revela, por mais que a gente conheça textos que muitas vezes já pregamos tantas vezes, e de repente o Senhor nos dá uma compreensão nova, uma dimensão nova. E dentre tudo isso que o Senhor falou e me mostrou, eu disse, Senhor, me direciona agora para o que eu tenho que dizer para o teu povo nesse domingo pela manhã. Interessante que ontem fomos deitar, eu e minha esposa, e uma noite fria. Eu orei algumas vezes ontem durante o dia, e quando foi 3 horas da madrugada, o Senhor me despertou. E quando eu desperto na madrugada, eu vou para a oração. Quando termino de orar, ou eu vou ouvir ministração, ou vou ouvir hinos. É assim que eu torno a adormecer. E é muito gostoso, eu sinto uma alegria tão grande, porque é o tempo todo com Deus, é o tempo todo com o Senhor. E se não for assim, a gente sente falta, a gente sente fome, sede da palavra, desse amor de Deus. Então, eu sei que você já deve ter aberto a sua Bíblia, e nós vamos ler capítulo 15 de Lucas, onde, a seguir, Jesus fala sobre uma segunda parábola, que é da dracma perdida, e depois ele fala da parábola do filho pródigo. A sequência, as 3 parábolas foram contadas em sequência por Jesus. Mas hoje nós vamos meditar sobre a parábola da ovelha perdida.
Versículo 1 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, Jesus: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Interessante, irmãos. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto, que a palavra de Deus nos fala aqui que Jesus estava reunido e parece que ele recebeu algumas pessoas para comerem com ele, e havia publicanos e pecadores. Era o pessoalzinho ruim, publicanos e pecadores. E tinha os escribas e fariseus, que eram, naturalmente, os religiosos, os líderes, os mestres, que estavam ali também, olhando aquela cena. Interessante que nós percebemos que a Bíblia diz que publicanos e pecadores estavam ouvindo Jesus. Mas havia um outro grupo que eram os fariseus, os escribas, os religiosos, que não estavam ali para ouvir, mas para julgar e para criticar. E diz que eles estavam escandalizados por ver Jesus, que realmente, se nós pensarmos, é interessante, porque Jesus se identificava como alguém vindo de Deus, era reconhecido como alguém vindo de Deus, uma pessoa que ensinava coisas especiais a respeito das coisas de Deus, transmitia uma mensagem de pureza, de salvação, de ligação, de retorno à presença de Deus. E nós estamos a entender também, e eu sei que alguns conhecem bem isso, que naquela época, lá no Oriente, naquela situação, naquelas circunstâncias, uma refeição, um almoço, um jantar, não é como hoje. Hoje nós recebemos uma pessoa, às vezes nós nem conhecemos, às vezes vem um amigo em casa, traz uma outra pessoa, que nem aconteceu essa semana em casa, a gente não sabe quem é, mas a gente recebe, coloca na mesa, senta. Mas no Oriente, naquela época, isso tinha um significado muito mais profundo do que hoje. Porque quando alguém recebia uma outra pessoa, se ajuntava para fazer uma refeição, isso era uma declaração de que aquela pessoa era aceita, era aprovada, fazia parte da minha amizade, do meu relacionamento, era uma pessoa que eu apoiava. Então aqueles escribas e fariseus estavam escandalizados, porque o povinho que estava com Jesus, era um povinho da pior espécie, eram pecadores, talvez prostitutas, ladrões, pessoas desonestas, pessoas de má fama. Era essas pessoas que Jesus reunia junto de si, e atraía pela sua palavra, porque a luz brilha nas trevas. Agora, aquele pessoal do contra não podia entender, não podia compreender aquela situação. Passava mais a imagem de que Jesus tinha prazer, porque tem gente que, por exemplo, vai para uma farra
um funk, para tantas coisas aí, porque gosta, porque é atraído pelo prazer de estar naquele ambiente. Então, talvez parecesse aquelas pessoas que Jesus estava com aquele grupo de pecadores, que ele se sentia afinizado com aqueles pecadores, ele gostava de estar no ambiente daquelas pessoas. Só que eu fiquei meditando também, eu digo, que coisa, não? O nosso Jesus, que saiu lá de diante do trono da graça, aonde serafins, querubins o louvavam, dizendo: Santo, 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 louvando o seu nome, e ele desce nesta terra para se colocar no meio de um povinho tão perdido, tão pecador, e aquele povo criticando, os religiosos criticando sem entender o que é que Jesus estava procurando fazer. E quando Jesus conta essa parábola, ele estava tentando, porque eles não falaram nada para Jesus, mas Jesus leu em seus corações, seus pensamentos, que eles criticavam, o que eles pensavam, o que eles estavam dizendo. Então, através das parábolas que Jesus conta, a começar com a parábola da ovelha perdida, ele quis dar uma resposta a esse questionamento desses corações que estavam ali sem entender o que estava acontecendo. E ele conta e ele traz a imagem de um pastor e seu rebanho de ovelhas. Para nós é pouco comum a imagem de um pastor com um rebanho de ovelhas, que não é comum. Nós mesmo passando pela zona rural, nós não vamos encontrar com muita facilidade, embora tenha, mas não é com facilidade que nós vamos encontrar como uma coisa comum, um pastor tomando conta de ovelhas. Mas no Oriente, naquela época, era uma coisa muito comum. Então Jesus usou uma imagem, trouxe uma situação que era comum, era fácil para eles entenderem. E eu tive procurando pesquisar algumas coisas também, e é interessante que o pastor levava as suas ovelhas, e a Bíblia coloca Deus como nosso pastor em várias situações, preconizam os profetas a respeito de Jesus, colocando como pastor. Ezequiel fala disso, Davi colocou, e Davi foi um pastor também, e ele comparou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Jesus transmitiu essa imagem, deu essa imagem, porque era uma coisa fácil daquelas pessoas compreenderem. E nós vemos que aquele pastor, normalmente eles contavam as ovelhas ao final do dia, porque elas ficavam no pasto. Então eles não passavam o dia contando as ovelhas, passavam o dia cuidando, levando para ter água nos pastos, e a contagem era feita, na verdade, quando ele recolhia, quando ele arrebanhava as ovelhas para levá-las de volta ao aprisco. Porque, na verdade, Jesus não deixou elas no aprisco, não, deixou no deserto. Isso é uma coisa interessante, tem um hino que diz, as 99 ficaram no aprisco. Não, elas não ficaram no aprisco, a Bíblia diz que elas ficaram no deserto. Então, imagine esse pastor que passou um dia trabalhando, cansado, ansioso para chegar em casa, era o seu final de expediente, e de repente ele conta e verifica que uma ovelha está faltando. E Jesus pergunta para aquelas pessoas a quem ele conta a parábola: qual de vocês, qual homem que deixaria as 99 para ir atrás de uma perdida? Porque normalmente, talvez, o pastor não fosse largar as 99, colocar as 99 em risco para ir atrás de uma ovelha. Se fosse um pastor humano, comum, ele ia se preocupar com a quantidade maior do rebanho que estava ali, que ele tinha que levar de volta. Ele não ia, por causa de uma, colocar em risco as 99. E eu fiquei pensando por que Jesus, nessa parábola, ficaria difícil ele explicar por que aquele pastor deixou as 99. Será que ele abandonou? Jesus não abandona ovelha nenhuma. Ele está cuidando desse rebanho aqui agora,
está cuidando de alguma ovelhinha que saiu do rebanho, se desviou, ele também está atrás dela, está cuidando. E ele está cuidando lá em Singapura também de todos os rebanhos que tem lá, e na África, e nos Estados Unidos, e na Espanha, e na França. Em todos os lugares ele está cuidando. Ele não é pastor de uma ovelha só, embora essa parábola fale isso. Mas o que a parábola quer demonstrar, irmãos, é que o nosso Deus, os olhos do nosso Deus, do nosso Salvador, Ele se preocupa com você. Você sabia? Como foi cantado aqui, declarado, como nossa pastora disse, você é importante para Deus. Nós somos importantes. Você é importante, Deus cuida de você. E talvez se Jesus fosse explicar nessa parábola para aquele povo daquela época, ele não tinha ido para a cruz ainda, não tinha acontecido, não tinha o conhecimento todo que nós temos a revelação hoje da salvação. Eles não tinham naquela época, naquele momento, eles não tinham. Seria difícil ele explicar que aquele pastor, da parábola que ele falava, e que era ele próprio, ia atrás de uma ovelha perdida, mas ele continuava cuidando das 99. Elas não ficaram abandonadas. Por isso Jesus usou a imagem do pastor. Então Jesus passava uma impressão, irmãos, que muitas vezes ele não era compreendido por aqueles que o criticavam. Eles não entendiam. Eles não compreendiam como é que Jesus se relacionava com pessoas pecadoras, transgressoras, de má fama. Eram mulheres, homens de todo tipo, enfim. E eram essas pessoas que Jesus se aproximava sem nenhuma reserva. Mas por que Jesus fazia isso? Porque ele era o pastor, ele é o pastor que busca a ovelha perdida. Então nós vamos falar um pouquinho, eu queria deter com você, sobre ovelhas. Falar agora um pouquinho das ovelhas da parábola. Aqui nós temos alguma ovelha de Jesus, aqui nessa manhã? Vocês são ovelhas do Senhor? Eu também me sinto ovelha do Senhor. Nessa hora nós não somos pastores, né? Nós somos ovelhas. Antes de sermos obreiros, nós somos ovelhas do Senhor. E eu queria meditar com vocês, trazer para vocês, analisarmos um pouquinho, alguns momentos, sobre alguns tipos de ovelhas. Alguns tipos de ovelhas. E eu resolvi sentir, fui dirigido pelo Espírito de Deus, destacar 3 grupos de ovelhas. 3 grupos. Porque todos são ovelhas, Jesus é o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas ovelhas, e Ele as procura, e Ele quer encontrá-las, enfim. Tem aquela ovelha que ela é a ovelha do Senhor. Ela não sabe, mas ela é a ovelha do Senhor. E ela está perdida e não tem conhecimento disso. Porque ela ainda não encontrou Jesus. Ela não teve um encontro. Ela não tem uma experiência espiritual. Ela é um ser humano em condições naturais, normais. É aquele Haroldo, não com 10 anos, mas com 6, 7, que disse, não, eu não quero. Mas ele já era ovelha do Senhor. E o Senhor já estava de olho nele, já estava cuidando dele, para buscá-lo, na hora certa, na hora prevista e marcada. Mas há um tempo na vida do ser humano, que ele não tem essa consciência. Nem que seja ovelha do Senhor, ele acha que é dono do seu nariz, dono da sua vida, levando a sua existência, fazendo as suas realizações, fazendo tudo o que lhe apraz, dirigindo os seus caminhos, tomando decisões, muitas vezes erradas, que levam a situações que lá na frente, como diz a palavra de Deus, que há caminhos que ao homem parecem que são caminhos ótimos, mas o seu final são de destruição e morte.
porque são caminhos ausentes de Deus, são caminhos contrários à palavra de Deus, são percursos que levam a se distanciar de Deus. Então tem ovelhas que elas não têm esse conhecimento, e a sua vida vai sendo dirigida pelas suas próprias decisões, pelo seu querer, pelos seus planos. A pessoa faz a sua agenda, vai tomando decisões, e de repente vê que a sua vida está um caos, está um emaranhado, de todas as formas que você possa pensar. Porque a ausência de Deus vai trazendo consequências, a pessoa não sabe, mas traz consequências. Na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, na vida profissional, vai atingindo tudo, na saúde física, e a pessoa vai entrando numa situação que ela percebe, ela tem consciência que a vida dela está indo de mal a pior, só que ela não conhece Jesus, ela não teve um encontro com o Senhor. Então, de repente, essa pessoa é levada, muitas vezes, a uma religião, até mesmo a uma igreja evangélica, e ela vem participar aqui, ali, em tantos lugares, para solucionar os seus problemas, para ver se essa religião, essa igreja, essa doutrina, esses ensinamentos podem trazer um ajuste, um alívio, um acerto na minha vida, porque eu preciso de uma solução. Mas essa pessoa não tem uma experiência com Deus, e ela acha que a religião, os ensinos, a doutrina, simplesmente vão levá-la a tomar posições, onde ela vai decidir, bom, agora eu vou fazer tudo direitinho, como a Bíblia ensina, e ela pretende colocar a vida em ordem através dos seus processos, dos seus meios, da sua força, e não consegue. Muitas vezes ela permanece um tempo no meio de uma igreja, no meio de uma comunidade, depois sai decepcionada, falando mal, não recebi nada, não senti nada, não houve mudança, eu perdi meu emprego, estou indo de mal a pior, estou doente, estou enfermo, porque não aconteceu nada. Porque, na verdade, ela se aproximou de uma religião, ela se aproximou de coisas que falam de Deus, mas efetivamente ela não teve uma experiência viva e real com Deus. Esse é um grupo. E você pode ter certeza que aqui nesse local, nesses anos de existência do Ministério Cristão Alfa e Ômega, já passou muita gente assim, que veio com a vida esbagaçada, deteriorada, de todas as formas você possa pensar, não, mas a pastora Fúvia dá muitos bons conselhos, pastor Haroldo tem uma palavra maravilhosa, sei, mas isso vai até um ponto. A pessoa pode vivenciar tudo isso, ouvir a palavra, orar, pegar na mão, pular, cantar, dançar, e não acontecer nada. Ela é apenas religiosa, e ela acha que a religião pode consertar a vida dela, pode restabelecer tudo que ela tem errado, tem feito, se distanciando dos caminhos de Deus. Existe um segundo grupo, e é bom que aquilo que você está ouvindo agora, você olhe e peça a Deus que te mostre, Senhor, será que eu não estou enquadrado entre esse grupo dessas ovelhas que frequentam a igreja, que participam? Eu estou precisando de tanta coisa na minha vida. Procure se identificar em que posição você está. Mas existe um segundo grupo. É aquela pessoa que percebe, porque há uma diferença entre aqueles que se conscientizam dos seus erros através do seu raciocínio, da sua lógica, do seu entendimento. Pô, eu fiz tanta coisa errada, errei aqui, errei ali, errei dessa forma, errei daquela outra, estou pagando consequências, tal, quero acertar. Saiba de uma coisa, só Deus tem conserto para a vida do ser humano. Só Deus tem o poder de transformar a vida de cada um de nós.
Há uma diferença quando, além do raciocínio, da lógica, do entendimento natural, você é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus te toca, te alcança, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos dá essa condição de entendermos. É quando os nossos olhos se abrem. Há um conhecimento, um esclarecimento, uma luz de Deus para nos mostrar que Jesus morreu na cruz para transformar as nossas vidas. Aí nós somos levados, nos reconhecemos como ovelha perdida. Sabe, há um quebrantamento, tem que haver um arrependimento, um reconhecimento dos pecados, dos erros, das afrontas a Deus. Tem que haver uma tristeza, uma dor, um arrependimento por tudo aquilo e a busca de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Quando isso acontece, aí é aquela ovelha que Jesus encontra caída na beira do caminho, alquebrada, com frio, doentinha, ferida. É aquela que está rendida a seus pés. É aquela que foi trazida até Ele por meio do Espírito Santo. É aquele menino de 10 anos que de repente ouve aquele hino uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, o Espírito Santo trabalha, quebra, arrebenta seu coração, arranca ele da cadeira, atravessa o corredor daquela igreja e coloca rendido aos pés do Salvador. Isso aconteceu com você? Você tem essa experiência? Antes de falarmos mais um pouquinho sobre essas ovelhas, existe um terceiro grupo que eu gostaria de destacar. Você sabia que há ovelhas que estão dentro da igreja, batizada, participando da ceia, tem cargo, prega, tem título de pastor, presbítero, diácono, e está perdida. Porque não adianta só estar dentro da igreja, não adianta só dizer, eu sou o pastor Paulo, não adianta nós estarmos aqui, porque nós podemos, não só aqui, como em qualquer outra comunidade evangélica, dentro da igreja, e perdidos. Quando que uma ovelha está dentro da igreja, convivendo, participando, com o seu nome escrito no rol de membros da igreja, e não tem o seu nome escrito no livro da vida? Quando nós estamos agindo e vivendo em desacordo com essa palavra. Você pode ser membro da igreja, você pode ser tudo o que você quiser, mas se a tua vida, se o Jesus que te recebeu, te salvou, você não vive de acordo com essa palavra, com esses ensinamentos, com essa doutrina, você está perdido, sua ovelha é perdida dentro da igreja. Por que a Bíblia diz que naquele dia, muitos dirão, na hora do juízo final, Senhor, em teu nome, nós curamos enfermos, expelimos demônios, eu paguei dízimo, eu fiz isso, fiz aquilo, e vai para o inferno com tripa e tudo, porque esteve ausente da palavra de Deus. Não adianta você estar na igreja se você, participa, porque você gosta do ambiente, você gosta das orações, mas minha vida eu vivo do jeito que eu quero, ninguém tem nada com isso. O pastor disse que tem que ser assim, mas eu faço desse jeito. Não, eu faço minha vida dessa maneira. É ovelha perdida. É verdade, pastor? É assim mesmo? Adianta descer as águas do batismo, cantar, louvar, bater palma, pagar dízimo, mas viver no pecado, entrega a sua vida à prática do pecado.
E como isso acontece? Porque são pessoas que muitas vezes, e na maioria das vezes, tiveram uma experiência com Deus. Conheceram, foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Conheceram Jesus, mas foram se permitindo ser levadas por doutrinas erradas, doutrinas estranhas, conselhos, errados. A palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. Nós temos que pautar a nossa vida por essa palavra. Não adianta se eu estiver aqui pregando para vocês, na condição de pastor, auxiliar nesta igreja, mas se a minha vida não estiver consoante com esta palavra, eu sou uma ovelha perdida no meio do rebanho, mesmo estando com aparência de ovelha. A tua vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que você ouve aqui, que te é ensinado, as ministrações que são feitas com tanto cuidado a cada domingo. Domingo passado, uma palavra maravilhosa. Saí daqui, edificado. Pastor, foi usado nas mãos de Deus. E o que isso faz na minha vida? Que resultado isso traz na minha vida espiritual? Por último, irmãos, interessante que aquela ovelha que se quebrantou, aquela ovelha que foi levada pelo Espírito Santo, aquela que Jesus encontrou caída, ele pegou e fez o quê? Que Jesus maravilhoso, colocou ela nos ombros. E a primeira ideia que nós temos, Jesus se penalizou, aquele pastor se penalizou daquela ovelhinha machucada, quebrada, ferida, e pôs nos ombros. Mas esse colocar nos ombros tem mais significado do que esse simplesmente de ajudar uma ovelha ferida. É que agora não é mais você quem caminha, quem leva você pelo percurso é Jesus. É os passos dele, é o caminho dele, é a direção dele. Não é mais você que vai andando para lá e para cá. É Jesus quem nos conduz, porque ele nos carrega no seu poder. Nós não andamos mais pelas nossas próprias pernas. É Jesus quem nos leva. Você está sendo carregado por Jesus? Então olha bem os caminhos que você está andando. É Jesus quem está te levando por esses caminhos? Esse caminhar seu é dirigido por Jesus, porque Ele nos leva com segurança. E Ele não voltou para o deserto, Ele foi para casa. Sabe para onde Jesus está nos levando? Para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Nós estamos indo para Canaã celestial. Nós estamos indo para lá. Irmãos, o amor de Deus é uma coisa, como nossa pastora bem citou hoje, é a mesma coisa que eu sinto, e creio que muitos e a maioria de vocês sentem. Nós não temos capacidade para compreender esse amor, para entender esse amor. Não fui eu que amei a Deus primeiro. Ele nos amou desde a fundação, antes da fundação do mundo. Deus foi misericordioso, nos alcançando numa vida de pecado, de perdição, e cada um de uma maneira, de uma forma. Eu não amei a Deus, eu não me fiz merecedor desse amor. Eu fui alcançado por Deus, por absoluta misericórdia e decisão soberana dEle. Quando eu penso que Jesus morreu na cruz, passou o que passou, sofreu o que sofreu, para receber sobre Ele o castigo que me pertencia. Sofrer a ira que Deus deveria derrubar sobre a minha vida. Eu não tenho hoje mais satisfação para dar dos pecados cometidos, porque Ele pagou os meus pecados.
eu não compreendo esse amor, eu não entendo esse amor. É grandioso demais, é forte demais para entender e para compreender, irmãos. E eu a cada dia eu penso, como é que eu posso falhar com o Senhor, ser desobediente, negligenciar na sua palavra, achar, sabe, a coisa começa assim, não, isso aqui não tem problema, Deus não vai ligar porque eu fiz isso, não, uma mentirinha assim não tem problema, não, Deus não vai ligar para isso, não, Deus liga. E eu acho que nós temos que demonstrar a nossa gratidão a Deus, o nosso reconhecimento por tudo que Ele tem feito. Dentro de instantes nós vamos estar participando da Santa Ceia. Alguém aqui vai servir uma bandeja com pedacinhos de pães e uma bandeja com cálices, com o suco de uva que representa, simboliza o sangue de Cristo. Na última ceia, Jesus disse assim, que aquele pão simbolizava o seu corpo, que era partido por amor de nós. Aquele vinho simbolizava o sangue que Ele derramaria por amor de nós. O apóstolo Paulo falou tão bem sobre isso. Jesus disse, fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Qual o significado que tem esse cálice, esse pão, quando você vem aqui à frente? Isso é uma declaração de que Jesus é uma realidade na tua vida. Se a tua vida não está transformada pelo poder de Deus, isso é falso. Porque quando eu pego esse pão e esse cálice, eu declaro que Jesus é uma realidade na minha vida. Eu declaro que minha vida sofreu transformações, passou por modificações que Deus operou. E nessa manhã, na manhã desse domingo, eu quero deixar para você essa palavra para a meditação do seu coração e te dizer, se você é uma ovelha que está aqui nessa manhã, mas que ainda não foi quebrantada, não foi quebrada, não chegou às lágrimas aos pés de Jesus por reconhecer a tua situação de pecado, de maldade, sabe, de uma experiência real com Deus, você precisa. Peça a Deus, Senhor, eu quero sentir, Senhor, eu quero meu coração quebrantado, eu quero ser convencido, convencida do meu pecado, da justiça de Deus e do juízo que virá. Senhor, eu sei que eu, por minha capacidade humana, não tenho condições de entender isso, mas o Teu Espírito Santo pode operar em mim um milagre nesta manhã e me dar essa convicção, me fazer entender o quanto eu preciso, o quanto eu dependo de Jesus Cristo e a sua salvação. Que você não saia daqui achando que isso aqui são meros conselhos que vão te ajudar a tomar decisões humanas a respeito do teu emprego, do teu casamento, do teu namoro, dos teus estudos. Não! Isso não são meros conselhos. Isso é a palavra de Deus que diz assim, encontre Jesus porque Ele está procurando você. Em Apocalipse diz que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta do seu coração, da sua alma, do seu entendimento, Ele entrará, fará uma festa, transformará a tua vida. Tudo pode ser transformado pelo poder de Deus. E se você é aquela ovelha quebrantada, que lá na sua casa, quando você dobra os seus joelhos, de noite, de manhã, de dia, as tuas lágrimas descem, que o nosso coração é quebrantado. Eu me lembro que eu ouvi, pela primeira vez esse hino, manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti, por mim. A primeira vez que eu ouvi esse hino, eu era muito novo, fazia pouco tempo de convertido, e o pastor Billy Graham veio fazer uma cruzada aqui no Brasil, e eu estava muito feliz,
porque a minha igreja foi convidada e eles reuniram jovens para serem conselheiros da cruzada. E a gente tinha um crachazinho, e quando ele chamava as pessoas para aceitarem Jesus, a gente descia junto, e ia lá e ficava perto de alguém que estava se entregando para Jesus, para depois evangelizar, fazer uma evangelização ali pessoal, orientar para frequentar uma igreja. Foi a primeira vez que eu ouvi esse hino. Eu sou muito agradecido a Deus, nesses meus 75 anos que eu completo agora em agosto. Eu não consigo compreender, além do amor, a paciência de Deus comigo, com a minha pessoa. Eu digo, Senhor, se eu fosse o Senhor olhando para o Paulo Ivaí, eu já tinha jogado no inferno há muito tempo. Mas Deus é paciente, Ele é longânimo, Ele trabalha. Olha quanto tempo Ele trabalha na tua vida, Ele te sustenta, Ele te cura, Ele luta. O Espírito Santo te incomoda. Como é maravilhoso quando nós estamos fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo mostra, Ele cutuca, Ele fala, você está errado, não é isso que eu quero. Que Deus real e maravilhoso que está na nossa vida. Se você não tem essa experiência, eu oro a Deus para que nesta manhã você possa ter um encontro real com Jesus. Se alguém perigosamente está dentro da igreja, faz parte física de compor o rebanho, mas é uma ovelha perdida, que você volte hoje correndo para o aprisco, porque Jesus te ama. Esse amor atrevido, impressionante de Deus, não tem palavras para descrever esse amor. E Jesus, quando estava naquela cruz sofrendo o que ele estava sofrendo, o maior temor dele não foram os cravos, nem a coroa de espinho, nem o chicote, mas saber que ele teria que suportar sobre si a ira de Deus. Como posso agradecer a esse Jesus que me livrou de passar por essa ira? Um dia eu vou ser recebido no céu, porque eu sou bonzinho, porque Ele pagou a minha conta, Ele pagou a minha dívida, Ele garantiu o meu acesso e o seu acesso. Que nesta manhã você possa participar da Santa Ceia, tendo Jesus como uma realidade na sua vida, como alguém que te transformou pelo seu poder.